Olá, Dicas do Google hoje mostrará para vocês como proteger uma região da planilha, uma planilha completa, de maneira que você não perca o seu trabalho, né? Então é muito chato você desenvolver uma planilha, preparar uma série de fórmulas, uma série de processos ali, você compartilha esses processos sem querer, das pessoas que está compartilhada no modo edição apaga uma fórmula e você tem que reaver, né, o conteúdo dessa fórmula na planilha para poder trabalhar. Então, para evitar esse problema, você pode compartilhar a planilha protegendo-a. Como é que você faz isso? Vamos dar uma olhadinha nesse processo acessando aqui a nossa área de Google Docs, ou Disk, ou Drive, de acordo com como ela esteja no seu computador. Vamos selecionar uma planilha, a planilha de cifras, e essa planilha aqui é usada para a gente criar senhas quando a gente não está inspirado. Então a gente escreve aqui o nome, por exemplo, uma palavra-chave, por exemplo, informática. E uma vez que essa palavra esteja aqui, você vem aqui na segunda planilha e ele dá uma sugestão de como cifrar, como embaralhar essas letras de forma que você consiga uma senha mais difícil para colocar no seu computador. Então, tudo isso aqui tem fórmula, tem processos aqui que você não quer que sejam apagados. Então, para você evitar que essa planilha inteira seja inadvertidamente apagada por alguém, o que eu recomendo aqui? Que você proteja a planilha. Como é que você faz esse processo aqui? Você vem aqui na área de dados, né? Você vai reparar que tem a opção aqui de intervalos protegidos nomeados, que a gente vai usar daqui a pouco, onde você pode selecionar parte dessa planilha e proteger. Mas no caso aqui eu não quero a parte, eu quero ela toda. Então como é que eu faço? Eu clico aqui nessa abinha com o nome da planilha aqui, e aqui eu tenho a opção de proteger essa página. Aí aqui no caso, ela está sem proteção alguma. Eu posso simplesmente dizer que eu sou o responsável apenas por fazer a manutenção e ninguém mais, ou eu posso delegar também outros colaboradores para fazer isso. Não é o caso, eu não quero que ninguém apague, só eu tenho domínio sobre a planilha para fazer alteração. Então eu marco somente eu e dou como concluído. Perfeito, então essa planilha agora você vai reparar que ela já tem um cadeadinho aqui. No caso da planilha de entrada, eu não quero que ninguém mexa aqui nesse status, nem aqui nessa opção aqui de, por exemplo, número, que são duas áreas que eu não quero que ninguém apague, que é o valor da cifra, né? Eu não quero que ninguém apague. Então, como é que eu faço para proteger isso aqui? Bom, eu venho aqui na área de dados, como eu já expliquei para vocês, clico em intervalos protegidos nomeados e aqui eu mando adicionar um intervalo. Clico aqui nessa gradezinha que é a planilha e aqui eu marco a região que eu quero proteger. Feito isso, eu só dou uma clicadinha aqui de novo para escrever em cima desse nome de intervalo. Vou colocar intervalo valo 001. Marco como proteger e dou como concluído. Ao fazer isso, ele verifica, melhor dizendo, né, que o proprietário aqui sou eu e só eu posso alterar. Mas eu posso também, né, mais tarde, definir quem vai alterar esse intervalo, desde que eu compartilhe. Por exemplo, se eu compartilhar essa planilha com outro usuário, como por exemplo Silvio, instrutor TI, esse aqui, sim, estou compartilhando essa planilha com ele. Concluído, ele pode editar, só que nesse caso aqui do intervalo, se vocês forem observar bem, ó, eu vou modificar permissões, só quem pode alterar é o proprietário. O instrutor TI, que sou eu, que também estou compartilhado, nesse caso aqui, por padrão, ele só pode visualizar. Então, eu coloco ele como um visualizador dessa planilha aqui. Então, o que acontece? Ao salvar as alterações, eu confirmo aqui como sim, dou como concluído esse processo. Silvio, instrutor TI,
Vou fornecer a senha dele aqui. E vou fazer o login. Uma vez que eu esteja aqui dentro da conta do Silvio Instrutor TI, eu vou acessar a área de disco dele. Tem aqui a planilha compartilhada. E aqui nós vamos ver que as áreas que eu protegi, elas estão com esse degradê. Se eu tentar, por exemplo, escrever sobre essas áreas, ele vai reclamar. Vocês estão vendo aqui. Ó, reclamou. Eu não consigo alterar essa área. Aqui eu consigo. Se eu colocar, por exemplo, uma outra palavra, eu consigo. Sem problema algum. E na área de cifra, ele também faz as alterações necessárias, mas aqui também, ó, como a planilha está toda protegida, mesmo eu tentando digitar, nada acontece. Estou tentando digitar aqui, nada acontece, porque ela está toda protegida por causa desse cadeadinho aqui. Então, basicamente é isso, pessoal, é a forma de que você pode usar para proteger sua planilha e evitar que seu trabalho seja perdido. Obrigado por assistir e aguardo vocês na próxima dica do Google. Até lá!